agora é a vez da nossa aula de gênero, né? E nós vamos, gente, ver hoje um novo tipo de gênero, tá? Nós vamos trabalhamos vários tempos com a reportagem. Agora, gente, nós vamos trabalhar com o artigo expositivo e infográfico, tá? São dois tipos de texto num só, bem interessantes, tá, gente? E são bem legais, os slides estão show. Vamos aqui para o segundo. Vamos primeiro para a definição. O que é o artigo expositivo ou texto expositivo? É a mesma coisa. É aquele que apresenta informações sobre um objeto ou fato específico. Sua descrição e a enumeração de suas características permite que o leitor identifique de forma clara o tema central do texto. Então, o que é um artigo ou texto expositivo? É um texto que ele traz informações sobre um objeto ou sobre um fato específico, né? E aí ele vai descrevendo aquele fato e vai enumerando as características, tá certo? E assim ele permite que nós possamos identificar de forma clara sobre o que está sendo falado no texto. Vamos dizer que eu vá falar aqui na página 29, ó, mutação da nova pista contra mal de Alzheimer. Então aqui ele vai falar sobre essa mutação, ele vai falar sobre a mutação protetora, ele vai falar aqui sobre o que é o Alzheimer, a quem ele atinge, e assim ele vai citando, vai fazendo uma descrição e uma enumeração daquele tema, tá certo? Infográfico, tio, o que é? Infográfico, gente, é uma ferramenta que serve para transmitir informações, ó, através do uso de imagens, vou até circular aqui, de desenhos e demais elementos visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto funcionando como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. Então, o que é o texto infográfico? Ele vem trazer uma informação. Aqui na página 30, nós temos um tipo de texto infográfico, certo? E ele vai trazer aquela informação, mas ele, além de ter pequenos textos acompanhando, o principal deles são as imagens e os desenhos, né? Que são os elementos visuais, gráficos, que nos levam a compreender o texto muito antes da gente ler o que está escrito. E quando eu junto um texto expositivo com um texto infográfico, o que é que eu vou falar naquele texto? É um texto, né, em que eu utilizo palavras e utilizo imagens. Aqui, na página 30, nós temos, ó, na página 31, entendo o Alzheimer, por exemplo. Aqui está falando do acúmulo, do perigo, e está mostrando aqui como é que o Alzheimer se comporta através de desenhos. Vamos aqui para a página, para o próximo. Ó, textos expositivos ou artigos, tá, gente? Vamos ver as características. Bom, ele apresenta as informações sobre um objeto ou um fato, ou um assunto específico, fazendo uma descrição e enumeração de características. A exposição, gente, desse texto, ela deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. E quando o assunto é novo, é importante a apresentação do maior volume possível de informações. Por exemplo, um texto, vamos falar dos temas atuais, um texto sobre coronavírus, né? Esse texto sobre coronavírus, como é um assunto atual, um assunto novo, esse artigo ou texto expositivo tem que mostrar pra gente o máximo de informações possíveis sobre o assunto, para que a gente possa compreender o que é o coronavírus. Aí, olha, gente, quando a gente vê lá as informações sobre o coronavírus e a gente vê os desenhos do vírus, mostrando como é que os desenhos dele se comportando dentro do organismo, desenho dos sintomas, isso é um texto expositivo e infográfico. Porque ele está falando sobre o assunto, está mostrando através de desenhos e imagens o vírus, mostrando como ele se comporta dentro do corpo. Então, esses textos unidos, eles fazem muito bem ao nosso entendimento. Eles
fazem assim um show de ideias na nossa mente. Porque além da gente entender porque leu, a gente entende porque visualiza, tá? O próximo. Olha aqui, ó, um tipo de texto infográfico e artigo expositivo. Olha aqui, ó. Primeiro aqui, né, eu tenho aqui palavras escrevendo, né? E eu tenho aqui o desenho de mostrando como é o ciclo do mosquito da dengue no ambiente até chegar a nós seres humanos. Aqui, ó, os sintomas, ó, tá aqui escrevendo, ó, e eu também tenho as imagens para que a gente possa entender melhor. Olha como esse texto, esse artigo expositivo e infográfico, né, ficou chamativo aos nossos olhos, porque tanto tem palavras escrevendo sobre o assunto, né, o assunto dengue, o assunto sintomas, que são assuntos importantes, como tem os desenhos. Esse texto, ele faz com que a gente tenha mais vontade de ler do que só um texto cheio de palavras. Porque quando eu pego, eu não vou mentir para vocês, quando eu pego um livro aqui, que eu só vejo palavras, eu já me desmotivo de ler. Mas quando eu pego assim um cartaz, que eu tanto tenho informações em letras, como eu tenho desenhos, isso ilumina os meus olhos. E é isso que o texto artigo, expositivo e infográfico faz. Ele desperta em nós o desejo por ler o texto. Ele desperta na nossa mente e nos nossos olhos aquele desejo de obter aquela informação. Porque as imagens, o colorido se tornam bonito aos olhos. Olha como esse meu slide ficou bonito hoje, né? Com essa cor, com esse texto aqui bem chamativo, tá certo? Dá até vontade aqui de fazer um esforço e ler bem direitinho como é. Então, o que é o texto? O que é um texto expositivo? É um texto que nos traz informações, né? Informações em forma de escrita. E quando ele é infográfico, é a junção das informações na escrita com os desenhos nos auxiliando para tornar o nosso texto mais lindo, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o que é o texto artigo expositivo e o que é o texto infográfico, né? E como é que a união deles funciona. Acabei de falar. Nós vamos agora para o grupo para a gente fazer as atividades e tirar qualquer dúvida. Beijos!